Olá, gente. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, professor do colegiado de Psicologia, né? Estamos aqui para contribuir, né, com o seminário permanente de Psicologia e Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, né, em homenagem, né, em comemoração aí aos 15 anos do CREPOP, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, um pouquinho da psicologia da educação, sua prática, né, um pouco também sobre educação e políticas públicas, né? Sabemos que a psicologia, né, está sobretudo aí no que diz respeito à educação básica, né, ela está em um momento bastante importante, porque tem toda uma discussão aí em relação à Lei 13.935, né? Que é uma lei, né, que dispõe sobre a pertinência, né, a participação, a presença, né, do psicólogo e assistentes sociais na rede de educação, da educação básica, né? Então é um momento importante, né, de mobilização da categoria, né? Por N razões, né, mas eu acho que a principal delas tem a ver com um sentido, né, que a educação ela passa a ter atualmente, né, que é um sentido de uma formação mais integral, ou pelo menos é uma tentativa de reforçar, né, ou fortalecer essa compreensão, né, de educação, que é uma educação no sentido da formação integral, né? Então, quando a gente fala da formação integral, a gente está falando, né, de um sujeito que não é só um sujeito cognitivo, não é só o sujeito que assimila informações e conhecimentos, né, que não é só um sujeito que vai para a escola para aprender determinados conteúdos. É claro que esse sujeito ele é muito importante, ou seja, o papel da escola, né, como um espaço, ou mais um dos espaços em que se privilegia a passagem de informações ou a construção do conhecimento. Mas quando nós estamos falando desse ser integral, é esse ser que, a despeito de ser um ser aprendente, né, a despeito de um ser que exerce as suas funções cognitivas, né, é um ser que se emociona, é um ser que se afeta, é um ser que se relaciona, né? É um ser que herda e expressa, reproduz e recria uma cultura, é um ser da história, né? É um ser que traz uma história, é um ser que dialoga, né, com outras histórias, né? É um ser político também, independentemente da idade, mesmo uma criança, mesmo um adolescente, né, são atores políticos, né, tem um protagonismo social. Então a escola vista como esse espaço, né, esse espaço polissêmico, né, esse espaço multiformador, né? Então a entrada, né, de psicólogos e de psicólogas, assistentes sociais, né, na escola, vem somar uma compreensão de uma política pública diferenciada no campo da educação, sobretudo na educação escolar, que o espaço escolar é um espaço de formação, quer dizer, não é só um espaço de treinamento, ou não é só um espaço de passagem de informações de conteúdo, é também, mas é um espaço de formação, né, de formação de um ser, né, de um ser que se relaciona, de um ser que afeta. E aí a gente pode se perguntar, né, o que pode fazer uma psicóloga, né, um psicólogo na escola? Claro que existe, né, aquela representação assim mais comum, né, do psicólogo que reproduz os atendimentos clínicos, né, dentro da escola, num entendimento mais tradicional, convencional, ou até mesmo estereotipado, né? Não que o psicólogo não atenda, né, não desenvolva não tem esses espaços de escuta, né, o psicólogo na escola, né, mas a possibilidade, né, de atuação e de contribuição do psicólogo, de uma psicóloga na escola, está para além, né, de um momento onde ele vai atender ali o aluno, o familiar, né, o próprio professor ou professora, está para além disso, né? Então o psicólogo no contexto escolar
Então as possibilidades são múltiplas. Mas eu queria destacar uma dessas possibilidades, né? Eu sou professor de uma disciplina chamada Educação em Políticas Públicas no curso de Psicologia, né? E aí eu costumo sempre dizer que as nossas ações, elas são atravessadas por dimensões políticas, né? Então eu queria destacar, né, dentre as várias possibilidades de atuação, um entendimento, né, que vem muito da minha prática como professor de uma disciplina Educação em Políticas Públicas e também como orientador e supervisor de estágio, que é a questão justamente da dimensão política, né, da dimensão política da ação da psicóloga e do psicólogo no contexto escolar. Então, quando eu falo essa dimensão política, não é político no sentido do político que está lá no legislativo, do candidato ou de um partido político, mas o político, a ideia da política enquanto ação, né, da política do cotidiano, né, da micropolítica, né, como fazendo aí uma referência a Foucault, né? Então, entendendo as relações como relação de poder, né? Relação de poder, relação de saber, e como essas relações elas nos atravessam, né? Ou seja, como a dimensão política ela faz parte, né, do nosso cotidiano sem a gente nem se dar conta, né? Porque as nossas ações, né, elas são posicionamentos, né? Se eu opto por uma determinada ação e não por outra, né, eu tomei uma posição. Então, a psicóloga e o psicólogo, o tempo todo na escola, faz interpretações, leituras, né, dos fenômenos, dos acontecimentos, consequentemente toma posições, né? Então uma das contribuições, né, é essa dimensão do psicólogo no contexto escolar, né, do psicólogo se perceber como esse agente político, que suas ações, né, estão prens, né, dessa dimensão política. E aí tem uma coisa extremamente importante, né? Para mim talvez uma das coisas mais caras na atuação da psicóloga e psicólogo, sobretudo aí no contexto escolar, que é o seguinte: uma das principais chagas, né, da história brasileira, né, do nosso país, é justamente a grande discrepância, né, as diferenças, né, existentes, né, e diferenças no sentido da exclusão. Então, um país rico que tem uma quantidade de população na miséria, as diferenças em termos de classes sociais, as desigualdades, então a diferença nesse sentido. Então, uma das principais chagas, né, talvez a maior chaga, né, do nosso país, seja relativo à questão dessas desigualdades socioeconômicas, né? Claro que elas são mais complexas, tem outros níveis de gênero, etc., mas eu vou me ater aqui à questão socioeconômica. Então não tem como a gente pensar em processos educativos, escola, né, se a gente não leva em consideração isso, né? Quer dizer, qual o papel da escola na sociedade que tem essa marca maior, essa característica maior? Então a escola ela precisa assumir isso, quer dizer, assumir que ela está inserida nesse contexto e é demandado dela uma resposta, né? Ou seja, um que fazer, né? E um como fazer, né? E isso se acentua muito mais se a gente fala de escola pública, né? Que é onde a reivindicação dessa lei ela aponta, né, a entrada de psicólogas e psicólogos, assistentes sociais na rede pública. Então isso é muito importante porque o entendimento da dimensão política vai possibilitar que a gente consiga ter uma leitura de ações que podem estar contribuindo para excluir, né, para acentuar mais os processos de desigualdade, das diferenças, e ações que podem dirimir, que podem diminuir ou até de fato superar, né, essas desigualdades, né, essas diferenças. E muitas vezes essas ações, as diferenças, né, de ações que podem contribuir com a exclusão ou contribuir com a inclusão, elas não são tão evidentes. Então, eu tenho defendido essa ideia, né, de que uma das grandes contribuições do psicólogo no contexto escolar, educacional escolar,
né, se dá também, né, não excluindo as outras possibilidades, mas se dá também, né, à medida em que ele assume a sua dimensão política nesse sentido, né, de discernir melhor, né, e de mediar ações que possam fazer frente aos processos de exclusão e ações que possam, né, fortalecer os processos de inclusão. E aí são várias, né, desde a questão das questões ligadas à dificuldade, às supostas dificuldades de aprendizagem, aos supostos sucessos ou não escolar, né, a questão da medicalização do escolar, a questão da patologização, né, da vida escolar, a questão da formação docente, a questão dos currículos formativos e mesmo da própria concepção, né, de ser humano, né, concepção de homem e mulher na sociedade e de formação, né, como a gente estava falando no início, a formação de um ser, a formação do ser integral, quer dizer, de um sujeito que não se reduz apenas a absorver conhecimentos, mas um sujeito que é também um protagonista, né? Então é um pouco isso aí, e desejar, né, ao Conselho Regional, né, de Psicologia de Alagoas que tenha sucesso, né, com essa iniciativa, né, com essas atividades. Obrigado.